Beleza, ó, já tô gravando, já liguei tudo certinho. Vamos lá, então, ó. Vamos lá. Gente, olha lá, olhem lá. Subindo são os ascendentes, né? Bisavô, avô, pai. Descendo os descendentes, filho e neto. No segundo grau, a gente já tem o irmão, certo? Porque nós estamos aqui, certo? No segundo grau, a gente já vai para o irmão. No terceiro grau, a gente já tem o sobrinho e o tio. E no quarto grau é o primo, tio, avô, sobrinho, neto e etc. Por isso que dizem que primo não é parente, né? Agora, por que eu estou mostrando isso? Vamos voltar lá para o artigo 236. Aliás, para o 1521 do Código Civil, né? Vamos lá. Ó, os ascendentes com os descendentes, beleza. Os afins em linha reta, beleza. Vamos pular o 3. 4. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. Ou seja, irmãos, tios e sobrinhos e tios e sobrinhos. Exatamente esses. Primos já não entra aqui, tá? Porque primo daí já vai estar no quarto grau. O adotado com o filho do adotante, que na verdade eles são irmãos, concordam? Então, ó, vou situar vocês aqui, porque caiu a internet, talvez vocês não estão situados ainda. Vou voltar aqui, ó. A gente está no crime do artigo 236, do induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Então, aquele contrai o casamento induzindo a erro essencial ou a impedimento outro casamento. Aí vamos, onde está o erro essencial? No 1557, já nós vamos ver ele. O impedimento está no 1521 do Código Civil, que é o que a gente está falando. O 5, então, é o adotado com o filho do adotante, então não podem se casar o adotado com o filho do adotante, que nada mais é do que irmãos, né, para afinidade. As pessoas casadas, mas aqui vai se configurar a bigamia, certo? E não o crime do 236. Inciso 7. O cônjuge sobrevivente com condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Quem que a gente está falando aqui? Imagine que Kleber, vou dar nome aos bois, vamos lá. O Kleber matou o marido da Bruna Regina, certo? A Bruna Regina, e depois o Kleber foi condenado. A Bruna Regina e o Kleber, eles não podem se casar, tem um impedimento matrimonial. Pode namorar, ficar junto, ter união estável, mas casar perante a lei não pode. É proibido pelo artigo 1521 do Código Civil. Perfeito? Agora vamos lá. O 3, que é o mais complicadinho. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi cônjuge do adotante. Quem que entendeu isso daí? Vamos lá, vamos colocar nomes aqui, ó. Imagine que... Complicou, hein, Carol? Complicado esse. O adotante. O adotante é o Kleber, novamente, com a Bruna Regina. O Kleber e Bruna, certo? Eles têm aí um casamento. A Bruna adota, a Bruna unilateralmente ou com o ex-marido, ela tinha um filho adotado, de nome Victor. Deixa eu pensar, não, tem que ser uma mulher. De nome Carolina, certo? O adotante, aliás, o adotado não pode, a Carolina não pode se casar com o Kleber, entendeu? Por quê? Porque o Kleber, quando o Kleber se separar da Bruna, ele não vai poder se casar com a Carolina. Por quê? Porque ela foi adotada
pelo ex-cônjuge do adotante, adotada pelo ex-cônjuge do Kleber, entendeu? Então, o Kleber não pode se casar com a Carolina não pode se casar com o Kleber. Então, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o cônjuge do adotante. Certo? Como se fosse o padrasto não pode casar com a enteada. Como se fosse isso, mas aí tem a figura da adoção. Tá? O Murilo entendeu, beleza. Parece Dark, que isso. Vamos lá. Então, gente, essas são os casos de impedimento e de erro. Erro vai estar lá no erro essencial. Está lá no 1557 do Código Civil. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Inciso 1. O que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Inciso 2. A ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torne insuportável a vida conjugal. Inciso 3. A ignorância ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Então, o erro aqui, gente, já não é uma coisa que a lei impede, certo? Mas que o cônjuge, depois do casamento, ficar sabendo dessas qualidades, dessas características, que, bom, se ele soubesse daquilo, ele não teria se casado, mas ele só veio saber depois. Então, ele pode alegar que a outra pessoa agiu como se induziu ele a erro, que são esses 3 incisos do 1557 do Código Civil, tá? Então, voltando lá. O 236. Contrair casamento, induzindo em erro essencial outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Então, a gente já sabe quais são os erros, quais são os impedimentos. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. A gente já sabe também aqui que é uma ação que vai para o juizado, a gente já sabe que é personalíssima, ação penal privada personalíssima, porque diz aqui, a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, o que está dizendo essa segunda parte do parágrafo 1º? Anotem aí. Do parágrafo único. Segunda parte, parágrafo único. Fecha a porta. 2 pontos. Segunda parte do parágrafo único, 2 pontos. O legislador criou uma condição para haver a punição do agente. Para haver a punição do agente. Para haver ou para ver? Para haver, verbo haver. De existir. A punição do agente. 2 pontos. Já respondo, tá, Gabi? Ser o casamento anulado efetivamente. Então, veja bem, para que haja punição, primeiro precisa ter anulação, o trânsito em julgado da sentença de anulação, para então o agente ser punido. Perfeito? Ah, então quando começa o prazo decadencial? Vocês sabem o que é o prazo decadencial? Nos crimes de ação penal privada e nos crimes de ação penal condicionada à representação,
O agente ele tem um prazo decadencial de 6 meses. 6 meses esse prazo decadencial para representar ou oferecer a queixa-crime, certo? E quando se inicia esse prazo decadencial? Ele inicia do conhecimento da autoria. Então, eu fui caluniada. Eu sei quem foi o autor da calúnia no dia 3/8/2020. A partir desse dia, eu tenho 6 meses para tentar ajuizar, oferecer a queixa-crime. Se eu não fizer nesses 6 meses, decai o meu direito. Ou seja, não adianta daqui 7 meses eu querer abrir um processo que eu não vou poder, tá? Ameaça. Eu fui ameaçada no mês de fevereiro, mas eu não sabia quem estava me ameaçando. No mês de março, eu descobri quem estava me ameaçando. O meu prazo decadencial começou em março. Então, março mais 6 meses vai terminar no dia tal de setembro, entendeu? Então, mas aqui a gente sabe que para haver eu não sei do que vocês estão falando aí do Arthur Aguiar, mas já eu vou querer saber também. Que surpresa é essa? Para ver... Até me perdi aqui, gente. Para iniciar esse prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime, ele só vai se iniciar após o trânsito em julgado da sentença. Porque senão não daria para processar, né? Por exemplo, ele começa quando você soube da autoria, mas você precisa esperar o tempo transitar em julgado. Então, não vai dar para começar aqui. Então, aqui, se vocês quiserem anotar aí, coloquem assim. Parecia uma batida de carro. Não sei. Coloquem assim. O prazo decadencial de 6 meses para oferecimento da queixa-crime Para o quê? O oferecimento da queixa-crime no caso do artigo 236 do Código Penal, inicia-se no parágrafo 1º. Depende de queixa e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado, ou seja, transitou em julgado, iniciou o prazo. Coloca assim, inicia-se com o trânsito em julgado, coloquem assim que fica mais claro, com o trânsito em julgado da sentença que por motivo de erro ou impedimento, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Anule o casamento. Periods. O que é period, Clebinho? Ponto final. E exclamation point. Você fazia esse CIE mesmo? Não. Você dava aula onde? The Place English School. Que legal. Congratulations. Thank you very much. Happy birthday to you. The book is on the table.
É. To be. Gente. Hã? O que é o caso do Arthur e da Mari? Não sei. Gabi Gomes e Vitória, qual é o caso? Qual foi a surpresa? Vou perguntar pro Pinga Fogo isso aí. Porque... Professora, ela fez um casamento surpresa pra ele. Eu acho que foi isso que ela quis dizer. Quem são essas pessoas? Isso, era o casamento surpresa. Ah, tá. Eles já estavam noivos, só que ela montou uma surpresa, entendeu? Nossa. É, Só que agora eles os largou porque ela foi corna. Essa parte aí eu acompanho. Reais. Mas eu não sabia que ela tinha feito um casamento surpresa. Meu Deus. Que louco. então ele foi pego de surpresa. Tipo, ele apareceu lá, não sei se era a casa deles lá, e Mas ele, tava geral lá e ela vestida de noiva e casaram. mas nunca não entra aqui nem no erro essencial e nem no impedimento. Ele assinou porque ele quis. Né? Gente, é isso aí. Alguma dúvida? Querem tocar aqui até as 10? Tem matéria. Ou querem encerrar? Nossa, Vai passar professora, atividade, professora? eu tô assistindo as aulas depois. Você vai passar atividade? Vou encerrar aqui, daí já vou juntar as aulas. Lá, juntar. Certo é processo, né? Petição para juntar. Mas a plataforma tá aberta lá? Pra Hã? atividade? A plataforma tá aberta lá no portal? Tá. É que eu não coloquei ainda para vocês olharem, eu acho que é isso. Mas já vou colocar. Terminando a aula, já vou colocar as aulas lá. E já vou colocar atividade também, tá? Quem não assistiu a aula e responder a atividade, ganha presença. E todos que... E a atividade, agora vai ser uma atividade só. Todos que responderem, daí vai contando o ponto, que eu acho que vai ser 40 novamente, né? Salvo engano, no final do bimestre. Beleza? Uma atividade. Não entendi. Eu também não entendi, não. Assim, o ano passado, o semestre passado, vocês não faziam estudo de caso toda semana? Vocês vão continuar fazendo toda semana uma atividade. Eu não sei, eu acho que vou lançar como tarefa, eu acho que fica melhor. Enfim, vai ser só uma atividade, não vai ser fórum mais estudo de caso, vai ser só uma. Que eu acho que Tá. vai ficar como atividade. E daí essa que vai contar aqueles 40 pontos. Entendi. Ah, tá. Para fins de presença, conta aqui. E quem não veio, mas fizer atividade, também conta lá. Ah, tá, melhor. Estudo de caso também é melhor do que... Quer dizer, a tarefa é melhor do que estudo de caso. Porque o que eu anotei aqui, que eu preparei, é uma questão. Então, eu vou acabar colocando, acho que em atividade. Mas aí vocês procuram lá certinho, tá bom? Tá bom. Professora, qual que é a resposta da questão que você vai colocar? Isso. Vai que é, né? Professora, Oi. a pessoa não assistir, leva a falta ou não? Se a pessoa não assistir, mas responder a atividade, não leva falta. Tá. Tá bom? Então tá, Acho que eu gente. preciso de algum outro assunto. Vou finalizar aqui, tá? Não ouvimos, Maria. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus até segunda que vem. Tchau, professora. Faltou. Até. Tchau. Beijo. Boa noite.